Muito boa tarde a todos. De acordo com o disposto no artigo 124 do Regimento Interno e havendo o número legal, declaro aberta a sessão plenária, pedindo escusas pelo atraso no início a todos que nos assistem, em razão de uma falha no sistema de transmissão das sessões pela internet. Falha essa que já foi parcialmente dirimida, viabilizando a transmissão da sessão. Eu indago se os senhores conselheiros estão de acordo com as atas das sessões anteriores, sessão plenária ordinária de 3 de maio, sessão plenária virtual de 2 a 5 de maio. Atas previamente distribuídas a Vossa Excelência. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovadas. Em expediente, comunico que está ausente desta sessão o conselheiro Cristiano Lacerda Guerra por causa participada. Não havendo pedidos de sustentação oral, convido a relatar pela ordem a conselheira Mariana Villeman. Presidente, boa tarde, senhores conselheiros. O único processo que constava da minha pauta, presidente, eu retirei e vou trazê-lo provavelmente na semana que vem ou daqui a 15 dias. Então, não tem pauta. Pois não. Conselheiro Mariano Villeman não possui mais pauta, então, de forma que eu passo a palavra ao conselheiro Márcio Pacheco. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar Vossa Excelência, todos os colegas. Saudar também o Procurador-Geral do MP de Contas, caro amigo Henrique, todos que nos acompanham. Senhor presidente, em pauta especial de informação reservada, eu trago um recurso de reconsideração que foi interposto em face de uma decisão proferida no processo que trata de denúncia em razão de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da SEDAI. Depois de uma detida análise aos autos, eu entendo aqui que há consonância também no meu voto com o entendimento do corpo instrutivo e o parquê de contas, por isso meu voto é pelo conhecimento do recurso de reconsideração, pelo não provimento, mantendo-se a decisão plenária de 17/10/22, pela comunicação ao denunciante e pelo arquivamento. Como vota conselheiro Marcelo Verdini. Acompanho o relator. André Siqueira Com o e relator. Mariana Villeman. Também acompanho. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Agora, em pauta ordinária, eu trago apenas um processo e trata também de uma representação. É um pedido com pedido de tutela provisória que, formulada pela empresa Nutri Hospitalar, faz supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura do município de Volta Redonda. Trata do pregão eletrônico. Compulsando os autos, eu convirjo com a análise do corpo instrutivo e também com a análise do parquê de contas, razão pela qual meu voto é pela perda superveniente do objeto da representação, tendo em vista a revogação do pregão eletrônico número 103/22, pela comunicação ao atual prefeito de Volta Redonda com determinação, todo o seu conteúdo escrito no meu voto escrito, expedição de ofício ao representante e pelo arquivamento sem julgamento de mérito do processo. Como vota conselheiro Marcelo Verdini. Com o relator. André Siqueira Com o relator. e a Mariana Também Villeman. acompanho. Aprovado. Dessa forma, senhor presidente, eu encerro a minha pauta e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Márcio Pacheco. Na sequência, tenho a honra de passar a palavra ao conselheiro Marcelo Verdini Maia. Boa tarde a todos os presentes, cumprimentando todos os seus conselheiros, seu Procurador-Geral, Ministério Público. Senhor presidente, minha pauta também é bastante reduzida. Eu estou retirando de pauta um processo de reinclusão. Em pauta ordinária, trago somente 3 processos. Não vejo necessidade de fazer nenhum tipo de destaque, razão pela qual proponho a votação em conjunto. Pois não. São 2 representações e uma aposentadoria. O relator propõe votação em conjunto, conforme artigo 122 do Regimento Interno. Eu indago a conselheira André Siqueira Martins se está de acordo com esses 3 votos. Estou de acordo. Conselheira Mariana Villeman Também acompanho. e conselheiro Márcio Pacheco. De acordo. Aprovados por unanimidade. Com isso, senhor presidente, eu encerro e vou a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado. Na sequência, a palavra está com o conselheiro André Siqueira Martins. Inicialmente, eu cumprimento os senhores conselheiros e demais presentes. Em pauta de devolução, eu trago um processo, uma pensão do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, em que eu estou devolvendo esse processo sem voto revisor e aderindo na íntegra ao voto do relator, o conselheiro Marcelo Verdini Maia.
Em sessão plenária virtual realizada de 10/4 a 14/4, o conselheiro relator Marcelo Verdini apresentou um voto pela comunicação e nesta sessão, o conselheiro André Siqueira devolve o processo sem voto, revisor aderindo ao voto do relator. Eu indago o conselheiro relator se mantém o seu voto. Mantenho o voto. Como vota a conselheira Mariana Villa Acompanho. e Márcio Pacheco. Acompanho o relator, Marcelo. Aprovado por unanimidade. Palavra com a conselheira Andréia. Em pauta de reinclusão, uma auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Itaboraí para verificação da regularidade das despesas realizadas com as contratações de obras e serviços de engenharia. Neste processo, estou reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e da ressarcitória alegada pela empresa contratada, tendo em vista que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição deve ser o dia em que este tribunal tomou ciência dos fatos, ou seja, da data do início da auditoria e não, como sugere o corpo técnico, o dia em que o relatório de auditoria fora finalizado. Sendo assim, o voto é pelo acolhimento parcial das razões de defesa apresentadas pela sociedade contratada, pelo reconhecimento da prescrição em relação à mesma, pela rejeição das razões de defesa apresentadas pelos fiscais do contrato e por comunicação para recolhimento do dano. Como vota a conselheira Mariana Villa. Acompanho a relatora. Márcio Pacheco. Acompanho a relatora. Marcelo Verdini. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Em pauta ordinária, são 5 processos. Senhor presidente, eu solicito que a votação seja realizada em conjunto. Pois não. São 4 representações, um relatório de auditoria governamental. Indago ao conselheiro, a conselheira Mariana Villa, se está de acordo com esses 5 votos. De acordo. Conselheiro Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu tenho apenas na verdade, em tese de discussão, uma sugestão para encaminhar a conselheira André no voto 2. Não obstante uma divergência, mas uma singela divergência, talvez uma sugestão, e aí eu queria, em tese de debate, o voto 2, eu queria discutir, só isso. Claro. Pois Nos não. demais, eu acompanho o voto da relatora, já quero consignar o meu voto favorável em todos eles. Então, nos processos cujos votos são 1, 3, 4 e 5, os votos estão... Aliás, o conselheiro Marcelo também está de acordo com todos os votos. Então, 1, 3 e 4 e 5, os votos estão aprovados por unanimidade. E, conselheiro Márcio, por favor, quanto ao voto 2. Isso. Se me permite, presidente, conselheira, veja, em analisando o voto e o tema, há uma pequena divergência que eu queria apontar, e aí, em tese de discussão e sugestão, no voto da conselheira André, especialmente em se tratando do edital, na sua manifestação, aliás, excelente voto, apontado aqui, eu quero ressaltar o item 3 do voto, mantenha a redação original dos itens 9.11.1.4, 9.11.2.5, 9.11.4.4 do edital, bem como dos itens 10.1.4, 10.2.4, 10.4.4 do projeto básico, de forma que o licenciamento ambiental pertinente seja exigido de todos os licitantes como requisito de habilitação e não apenas do vencedor do certame. Neste tema, minha divergência se aponta apenas em um dos requisitos, que é o 9.11.4.4. E eu queria explicar que as licenças ambientais dos primeiros 2 a que se referem à conselheira Andréa, não há divergência nem objeção, no meu entendimento, porque devem ser exigidos na fase de habilitação, que se referem ao próprio objeto social da empresa. Nesse ponto, convijo plenamente. Especificamente, no que tange a necessidade de licença ambiental do 9.11.4.4, ela se dispõe especialmente sobre a disposição final dos resíduos sólidos. E aí, nesse caso específico, eu quero trazer a realidade fática. O que pode ser feito, por exemplo, em aterros sanitários de empresas que não sejam interessadas na participação do certame. Que significa que a empresa, para operar esse serviço, precisa ter as 2 licenças ambientais ainda na fase de habilitação. Mas na fase de despejo, especificamente, em que é no despejo do aterro sanitário, dar
obrigá-la a ter esta licença específica significa que ela tem que já ter o contrato com aterro antes da homologação do certame. Significa que obriga a empresa a ter essa habilitação específica com aquele aterro daquele município, que já é especificamente uma licença própria. Eu tive o cuidado, diferentemente das outras duas, ela é uma empresa, essa 9.11.4.4, ela é emitida por órgão competente, estar habilitada na disposição final de resíduos sólidos urbanos, classe 2, aterro sanitário e cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras. Essa licença é dada pelo licitante especificamente por conta do aterro que há na localidade. Então, nesse aspecto, é quase que, se o licitante não quiser dar, por qualquer questão, o aterro sanitário já tiver contratado com alguém e não quiser emitir a licença, aquele que foi habilitado não poderá disputar a licitação. Eu quero ler aqui um breve resumo. Nesse sentido, exigir em sede de habilitação a tal licença ambiental, ao meu ver, pode ensejar eventual restrição à competitividade, considerando, no momento da realização da licitação, o poder público estaria demandando, ainda que implicitamente, que a licitante contrate previamente uma empresa que tenha um aterro e, assim, solicitar o seu respectivo licenciamento. Inclusive, sobre o tema, destaca-se que o plenário dessa Corte recentemente manifestou-se pela rejeição de proposta de enunciado de súmula a esse respeito, no processo TCRJ número 106.913, 6 de 22, o acórdão 167014 de 22 deste plenário. O teor do enunciado foi: a exigência para fins de habilitação, de licenciamento ambiental e demais documentos de regularidade ambiental não viola a competitividade do certame licitatório. Contudo, a administração deve promover a publicidade do instrumento convocatório com antecedência compatível à obtenção dos referidos documentos junto ao órgão ambiental competente. Dessa forma, seria, no nosso entendimento, com toda a vênia ao excelente voto da conselheira Andréia, uma exigência nós sugeriríamos aqui uma exigência de declaração do licitante, se comprometendo a apresentar no ato da assinatura do contrato a respectiva licença, e não na fase de habilitação do certame, que poderá ser feito sem prejuízo do jurisdicionado, haja vista a determinação já existente no item 3.1 do dispositivo do eminente voto da relatora. O 3.1 da relatora Andréia prevê a correção do edital. Então, uma vez prevendo tendo previsto no voto da relatora, porque aqui, no voto da relatora, o item 3.1, exclua o item 1.7 do termo de referência a fim de compatibilizá-lo com o previsto no item 9.3. Há que se propor a correção do edital. Então, o nosso entendimento, com toda a vênia conselheira, era a exclusão, meu voto divergente é excluir. Mantém a redação original nos itens 9.1.11.1.4, 9.11.2.5 do edital, bem como ao que se segue ao voto. Mas meu voto é excluir desta obrigatoriedade o item 9.11.4.4. Este é meu voto em divergência e eu encaminho apenas como sugestão. Caso a conselheira assim, aí eu vou só consignar a minha divergência no meu voto oral, sem pedido de vista. Palavra com a conselheira Andréa Siqueira. Senhores conselheiros, eu agradeço a intervenção do conselheiro Márcio Pacheco, e esse tema não é a primeira vez que é trazido aqui ao plenário. Inclusive, eu procurei, enquanto eu ouvia as considerações do conselheiro Márcio Pacheco, na minha pauta do dia 19 de abril, houve, inclusive, uma sustentação oral em que o tema, né, se baseava basicamente com relação à necessidade, se fundamentava na necessidade ou não da apresentação dos certificados, né, dos órgãos ambientais com relação justamente a essa fase do aterro. E, mesmo tendo a sustentação oral, eu confesso que eu ainda tenho dúvidas com relação a esse tema, eu prefiro me aprofundar. Mas nós votamos no sentido da necessidade de haver, sim, a apresentação
dessa certificação desses atestados, mesmo para essa fase da execução do contrato, ou seja, a fase do aterro. Então, eu acho que é um tema, agradeço ao conselheiro Márcio por ter trazido esse tema ao debate, mas nós decidimos em 19 de abril exatamente sobre esse tema, né? Então, eu vou sugerir que o conselheiro Márcio peça vista e traga um voto revisor, até para que eu também possa, se for o caso, né, rever o meu entendimento anterior. Sim, é exatamente isso que eu ia solicitar, conselheiro, para que fosse reduzido a termo esse seu voto, ou mediante um pedido de vista e elaboração de voto revisor com mais calma, ou que o voto oral apresentado por Vossa Excelência fosse reduzido a termo, então o processo já fosse remetido ao gabinete da conselheira Andréia, como Vossa Excelência achar melhor. Eu, então, nesse encaminhamento feito pela conselheira Andréia, eu vou pedir vista para que eu possa também me debruçar e tentar colaborar e contextualizar o pensamento, inclusive dando mais subsídios, caso a conselheira Andréia, assim, queira se debruçar sobre o tema. Agradeço, peço vista, presidente, e vou me debruçar melhor sobre o tema e prometo devolver com brevidade. Pois não, então o processo, essa representação em face de Cantagalo, processo 240.261.0 de 22, tem sua vista concedida ao conselheiro Márcio Pacheco. Algum outro conselheiro deseja antecipar o voto ou solicitar vista conjunta? Não. Na verdade, eu retiro meu voto, presidente. Ah, Eu sim, tinha é verdade, votado. já havia votado. Então, está concedida a vista. Palavra com a conselheira Andréia. Os demais votos da pauta ordinária aprovados por unanimidade já. Pois não, só um instante. Em pauta ordinária complementar, é um conjunto de processos em que eu vou apresentar um voto único em face da conexão processual. Tomada de contas especial instaurada pela Auditoria Geral do Estado, no âmbito da atual Secretaria de Estado de Saúde, em atendimento à decisão desta Corte, proferida nos autos do processo 100.266, dígitos 5 de 08, que tratou de termos de reconhecimento de dívida em virtude dos serviços prestados por cooperativas nas unidades hospitalares e estaduais. Eu estou apresentando em todo esse conjunto de processos o voto pela irregularidade da presente tomada de contas, pela declaração de ilegalidade dos termos de reconhecimento de dívida, pela condenação em débito dos responsáveis e pela aplicação de multa. Sim. Nesse conjunto de processos está consignado o impedimento da conselheira Mariana Villeman, portanto não vota. Como se posiciona conselheiro Márcio Pacheco nesse conjunto de processos? Acompanha a conselheira Andréia, relator. Conselheiro Marcelo Verdini. Acompanha a relatora. Por unanimidade, o voto relator está aprovado. Encerro aqui a minha pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheira Andréia. Eu não possuo pauta nessa sessão de hoje, de maneira que nada mais havendo, agradecendo pela presença de todos, está encerrada a sessão.